tá? E é claro, a saúde depende do nosso intestino, tá? Toda saúde tá aqui. Aqui tá a doença, aqui tá a nossa saúde. Nós vamos ver que de fato tudo depende dele. Hoje o intestino é o nosso maior órgão, ele é o responsável pela absorção de tudo que nós consumimos. Dopamina, né? 90% da dopamina é produzida pelo nosso intestino. A serotonina, praticamente 60% a 70% é produzida pelo nosso intestino. Então não tem como um paciente de depressão melhorar do seu quadro depressivo sem antes a gente reparar esse intestino. Não tem como um paciente ter energia, felicidade, alegria, né, dopamina, de ir para uma academia, de viver sem dopamina, sem tratar esse intestino, tá? O nosso intestino, ele é comunicável com o nosso cérebro o tempo inteiro. São bilhões de neurotransmissores dentro desse órgão que vão comunicar as ativações neurológicas, né? Que vai mandar a informação para o meu cérebro daquilo que eu tenho que ser conduzido por ele. Tá? Então não é cérebro-intestino, é intestino-cérebro. Então todas as doenças degenerativas, neuropsiquiátricas, tudo está relacionado ao intestino. Então se eu quero tratar o meu paciente, não tem como eu não associar um tratamento com o intestino. Então, claro que a gente precisa entender que o sistema digestório, ele vai da boca até o ânus, tá, gente? Quando a gente fala do sistema gastrointestinal, sistema digestório, ele vai da boca até o ânus. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vê, né, a maior parte dos médicos gastro, eles falam que é só de estômago. Eles só vão falar do estômago e vão falar mais do intestino grosso. E na verdade, vários outros processos ali desse sistema ficam esquecidos, ficam inativados nessa fala, tá bom? Nessa busca, tá? Então a gente precisa saber que existe nesse sistema, inclui várias estruturas, como a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus, tá? Então tudo isso faz parte desse sistema. E nós também temos os acessórios digestivos, que são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que também fazem parte desse processo do sistema digestivo. Tão interessante, e a maior parte dos pacientes que chegam com comprometimento nesse sistema digestivo, e muitas das vezes estomacal, azia, refluxo, não tem particularidade daquele sintoma recorrente do próprio estômago. A maior parte das vezes está muito mais ligado com os acessórios, né, principalmente fígado, vesícula biliar e pâncreas, do que de fato o próprio tubo ali digestivo do intestino, tá? Por exemplo, esses pacientes que sentem azia, refluxo, isso está vindo recorrente do fígado e vesícula. Principalmente pacientes que não têm mais a vesícula, que fizeram retiradas. Eles vão ter muito mais comprometimento digestivo, né? Por não ter mais a condução ali, o processo de produção do ácido clorídrico, e vai ter recorrente esses sintomas. Então, pacientes como esses, né, nós precisamos entender para que a gente possa tratar a causa e tratar esse sistema como um todo. Não somente amortizando ali, né, tirando ali os sintomas, como analgesiando esse sintoma, como os próprios pranzol, né, e o omeprazol faz. Ele vai só anestesiar, ele é um anestésico, então ele tira a dor criando uma anestesia, mas o processo inflamatório, o processo ainda doentio está naquele órgão, tá? E recorrente a outros órgãos que são os seus acessórios, que geralmente são os provenientes desse desequilíbrio, tá? As funções, então, elas são realmente várias, né, nesse sistema, desde a absorção dos nutrientes, tá? A função mecânica, química, né, para adequar essas moléculas de nutrientes nas vazões necessárias, então transferindo isso para os mecanismos celulares, então eliminação dos resíduos, transporte digestivo, né, e a eliminação daquilo que não é digerido. Então isso também é um comando muito importante, uma funcionalidade extremamente importante do nosso intestino, do nosso sistema gastrointestinal.
o que nós nos deparamos, e isso nós já vemos, né? Os Estados Unidos já trouxe estudos mostrando que a maior parte da população, que muitos de nós e todos nós podemos considerar, que nós não eliminamos o suficiente, que nós não excretamos o suficiente de acordo com aquilo que nós consumimos. É aquilo que nós falamos lá no início desse evento, desse curso, que nós estamos hoje nos deparando, consumindo muito além do que nós gastamos e queimamos ali de energia, né? E vai fazendo esses acúmulos. Além do que consumimos além da nossa necessidade, né? Nós consumimos por necessidades emocionais, né? Muito pouco por necessidades de fome, vamos dizer assim. E quando há fome, quando há essas necessidades, é por carências de nutrientes, porque a maior parte de nós e dos nossos pacientes não vai se nutrir com aquilo que é realmente fonte nutritiva. Como nós vimos todos aqueles alimentos que são inflamatórios, o próprio glúten, aquela família americana, quanto daquilo, né, daquela proporção, de fato tem nutrientes ali? Quanto ali está nutrindo o meu paciente? Será que eu estou fazendo a nutrição necessária de proteínas, de vitaminas, de carboidratos que é minimamente, tá? Para quem não gasta energia, o consumo tem que ser extremamente reduzido, tá? Agora, os consumos de proteína, que faz o que a minha base estrutural, muscular, né, é extremamente necessária. O homem e a mulher, nós precisamos fazer alto consumo proteico. Quando a gente fala isso, a gente tem que também pensar na qualidade dessa proteína. Nós precisamos pensar na qualidade da absorção dessa proteína, o quanto esse intestino, esse sistema gástrico está de fato trazendo a funcionalidade de absorção desse nutriente, tá? Isso também cabe essa importância, porque nós nos deparamos com pessoas, pacientes que muitas das vezes fazem o consumo e não tem o processo digestivo adequado. E nós vamos ver por quê e onde que estão essas patologias, tá? E aí nós temos, né, as funções como a mastigação, que vai realmente, né, trazer ali a degradação, a quebra desse alimento, desse processo, que é um processo mecânico e químico, a deglutição, que é a condução desse alimento até a faringe. A introdução do alimento, então, ao estômago é a nossa ingestão. A digestão, então, é o desdobramento desse alimento e, então, trazendo em moléculas mais simples, para que a gente possa, então, ir para a próxima função, que é a absorção desses nutrientes, realizada, então, pelos intestinos, tanto pelo intestino delgado como intestino grosso, o que muita gente desconhece essa importância. Então, o intestino ele tem que ter a capacidade de fazer esse processo de uma forma muito equalizada, de muita qualidade, porque de fato é isso que vai trazer saúde ao nosso organismo. Por isso que a nossa saúde depende dele, porque eu não tenho como tratar o meu paciente, seja de qualquer tipo de tratamento, de terapêutica, de objetivo, sem antes fazer com que esse intestino absorva aquilo que eu estou introduzindo e até aquilo que eu estou suplementando. Então, desde uma queda de cabelo, desde uma dor, de uma inflamação, né, seja qualquer tipo de tratamento, eu preciso conduzir o meu paciente a preparar esse campo biológico, preparar essa base que é o nosso intestino, tá? E a defecação, que é, né, a eliminação, então, das substâncias não digeridas no sistema gastrointestinal, tá bom? Então, essas são as principais funções. E aí nós temos as funções, vamos subdividir, né? Esôfago, que é um tubo fibromusculoso, né? Ele é mais mucoso, ele se estende então da faringe até o nosso estômago. O estômago, ele tem as suas funções enzimáticas extremamente importantes, que é a digestão desse alimento, vai trazer a secreção do suco gástrico para ajudar esse processo digestivo, tá? E isso inclui, inclusive, enzimas, tá? E o ácido clorídrico, o que a maior parte da população hoje se encontra com deficiência, tá? Então, muitos dos seus pacientes estão com deficiências enzimáticas e deficiência de ácido clorídrico, que vão favorecer nesse processo, tá? E quando nós entendemos que há esse processo de deficiência, nós vamos entender, então, esse processo deficiente também da absorção.
Muitas das causas que traz essa perda, né, das enzimas digestivas estomacais e também o ácido clorídrico é as contaminações, principalmente medicamentosas. Antiácidos, que a maior parte das pessoas sente uma acidose e vai para o antiácido, anti-inflamatórios, antibióticos. Então, nós vamos diminuindo então essa eficiência gástrica, tá? E também o estômago tem essa função da secreção de hormônios gástricos, né, de fator intrínseco, tá? A regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e entregue então no intestino delgado. E a absorção de pequenas quantidades, inclusive da água, tá? Então, se eu tenho uma deficiência funcional desse sistema, particularmente o estômago, até mesmo a ingestão da água vai ser de fato prejudicada. Por isso tem pacientes que falam, doutora, mas eu sinto, nossa, até a água me pesa, eu tomo água, o estômago, né, já distende, justamente por conta disso, porque até a água ele não tem o reconhecimento. Tá? O intestino delgado é a minha paixão, né? O órgão meu predileto, porque ele é a base da saúde, né? E por que eu sou tão apaixonada por ele? Porque ninguém se atenta a ele. Agora se está tudo, né? A gente vê internet, intestino, mas pouco as pessoas têm se aprofundado no entender como ajudar esse órgão de fato, tá? A principal parte da nossa digestão está nesse sistema, o intestino delgado, tá? E é onde se estende então do piloro até a junção iliocecal, né? Onde vai fazer essa junção até para que possa ser ali adequalizado essa tubulação do intestino delgado com o intestino grosso. Acontece dentro desse sistema e dessa válvula iliocecal. Então abre-se essa válvula e faz a junção com o intestino grosso. Mas lembrando que hoje a gente tudo se visa o intestino grosso. Mas o intestino grosso ele só vai receber qualquer substância através dessa liberação iliocecal do intestino delgado. Então, quem comanda essa função, quem comanda essa excreção, essa eliminação, essa divisão, né? E esse caminho dos alimentos ou dos nutrientes para que possa ser feito também a absorção pelo intestino grosso, tudo depende do intestino delgado. O quanto esse intestino, como nós vimos naquele vídeo, e que eu vou sempre repetir ele, vou depois deixar vocês para assistir sempre que você quiser entender sobre intestino, viaja sobre ele. Vai ali na tubulação e você vai ver o quanto aquela tubulação grande que nós vimos naquele vídeo, ele dura ali uns quase 10 minutos. Se nós formos viajar pelo nosso intestino delgado, eu acredito que é esse período que nós viajaríamos, porque o intestino tem 8 metros, em torno de 8 metros, então é uma tubulação muito extensa. Então imagina o quanto que nós encontraríamos ali, né, de particularidades nessa tubulação. O que eu quero ressaltar é que tudo depende do intestino delgado, tanto o intestino grosso como todas as vazões necessárias para que a gente possa receber a nutrição desse órgão, tá? Então, nós vamos ver a aula da doutora Rosana, vocês vão ver muito bem ela explicando isso, que nada adianta uma colonoscopia, não estou falando que não tem que fazer, tá? Mas sempre um exame extremamente invasivo, um exame de risco, porque nós vemos aí pacientes sim, que são perfurados intestino, pacientes que vão a óbito, tá? Mas para quê? Para encontrar o quê? Se eu conseguir ser um profissional em saúde, um profissional habilitado em intestino, pelos sintomas desse paciente eu consigo detectar o que ele tem, que é hoje o que eu consigo dentro da clínica. Eu não preciso de uma colonoscopia para saber se ele tem uma diverticulite. Eu não preciso de um exame de colonoscopia para detectar e diagnosticar que ele tem uma doença de Crohn. Eu não preciso disso, porque tudo se baseia no processo de parasitação, inflamação e intoxicação. Claro que nós vamos agora aprender, inclusive nós vamos falar em aula aqui sobre as doenças intestinais e vocês vão conseguir, através dessa análise, conseguir detectar no seu paciente se ele se encontra dentro dessa queixa. E se ele estiver dentro dessa queixa, o mais importante do que um exame que você vai marcar para o paciente e fazer daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, quando o convênio liberar esse paciente,
né? O mais importante é você já iniciar o tratamento desse paciente. Samuel Hahnemann, que é realmente o grande, né, mestre da homeopatia, ele sempre falava que você possa, inclusive, né, não com essas palavras, mas que você possa ter empatia, mas ele falava que você possa chorar com o seu paciente no momento de dor, que você possa, de fato, como ele falava, ter empatia, entender o seu paciente no momento de dor. O que é entender o paciente no momento de dor? O que é ter empatia com o paciente no momento de dor? É se colocar no lugar dele. Imagina como nós vimos aqui a Keila, né? Tantos anos, tá aqui assistindo a aula aqui fora também, tantos anos com esse problema. Então, assim, me colocar, falei, Keila, vem pra cá amanhã. E ela veio mesmo, depois de 2, 3 dias veio, porque ela está com dor. Quanto tempo eu vou ficar deixando o paciente sofrer na dor? Né? A gente tem estamos com uma paciente também de câncer de pulmão e ela melhorou muito, melhorou a oxigenação, a saturação dela, né? E que é o que eu expliquei para ela. Falei, olha, graças a Deus a senhora já melhorou a saturação. Ela estava saturando 83, 86, né? Melhorou para estar saturando 96 em uma semana. Mas aí ela virou para mim e falou, que bom, doutora, mas eu estou com dor. Então só quem tem dor sabe o que é dor. Falei, então nós vamos solucionar essa dor. Não vai mais ficar com dor. Mas por quê? Porque tiramos de morfina, tiramos de medicamentos que estavam amenizando a dor, né? Mas agredindo todo o outro sistema. Mas eu preciso solucionar essa dor. Eu preciso solucionar que ela cesse essa dor. Não é eu tirar e não amenizar e não saber, porque só quem tem dor sabe, né, gente? Dor é algo terrível, tira a nossa paz, nossa tranquilidade. Então, nós precisamos entender e trazer soluções imediatas ao nosso paciente, tá? E é isso que nós vamos fazer, trazer soluções imediatas, tá bom? O intestino delgado é um órgão indispensável, tá? Os principais eventos da digestão e absorção ocorrem, então, no intestino delgado. Portanto, essa estrutura é especialmente adaptada para essa função. O que acontece, gente? Não retirar o intestino delgado, os médicos geralmente às vezes retiram um pedaço, mas ninguém consegue viver sem o intestino delgado, gente, tá? A qualidade de vida dessa pessoa vai decair absurdamente, tá? Retirar intestino grosso, um órgão que faz a absorção dos meus nutrientes, né? Reduções do estômago, reduções de um órgão que faz a absorção dos meus nutrientes. Será que esse é o caminho? Será que essa é a solução? Essa é a solução para quem não encontrou ainda a solução em você. Então, a partir desse momento, a partir de 2024, realmente esse é o desejo do meu coração, é o que realmente eu quero que vocês possam desenvolver, de ajudar a humanidade, de fazer com que as pessoas saiam dessa única opção. Porque hoje ela só tem essa opção. Ou você faz redução do estômago, ou você faz uma cirurgia intestinal. Quantos pacientes não chegam aqui, né? Nós tratamos um paciente que querem retirar o intestino dele todo. Vocês viram aquela falando, eles queriam tirar reto sigmoide. O que tem a ver o reto sigmoide? Né? Não tem nada a ver, para tentar ver se vai criar uma solução, tirar um pedaço do órgão, para ver se vai criar uma solução. Não, cria a solução, para ver se realmente, né, a gente precisa de algum outro subsídio. Então, a sua extensão, né, do intestino delgado, ela fornece grande área de superfície para a digestão e absorção, sendo ainda muito aumentada pelas pregas circulares. Então, ela é super vascularizada, tá? Então, ela nós vamos ver um vídeo, vocês vão ver que ela é toda cheia de enterócitos, é cheia de viscosidade. É lindo o nosso intestino, lindo, 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 tá?